Olá, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Olha a gente aí de novo, mais um GR de Bolso. E hoje eu tô aqui com o Léo, que vai nos ajudar a pensar hoje sobre essa bênção que foi a palavra de domingo. E a gente vai continuar aí reverberando, pensando sobre ela. Léo, pro povo que não te conhece ainda, conta aí pro pessoal o que você faz aqui na Ponte. Pessoal, prazer, sou o Léo. O nome é Leonardo, mas esquece que é Leonardo, é Léo mesmo, senão não responda. Exato. Enfim, eu tô aqui na igreja, na Ponte, desde o início, desde agosto, né, de 2020, quando começou. E atualmente eu trabalho para a Ponte na área financeira, mas não dou dinheiro para ninguém, não precisa me mandar mensagem. Não é o homem do E, dinheiro. não. E atualmente eu fui empossado como prefeito do prédio também, né? Questão de agenda, estrutura, tudo aqui. Se precisar de alugar, não, reservar uma sala, fala comigo. E não bagunça muito a vida do É. Léo, não, que ele tem menino pequeno, hein? Pelo Verdade, amor é. de Deus. Tô dormindo otimamente bem, 3 horas por noite, mais ou menos. Mas, Marca direitinho na agenda, ajuda o Léo. Ajuda aí. E eu sou o coordenador geral do Conexão também atualmente, né? Então essa galera que vocês veem dando bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, recebendo vocês aqui na igreja, né? Eu ajudo eles, tento ajudar. E sou líder de GR também, o GR lá na ONG Terra Santa, né? Com a galera mais doida que tem na ponte aqui. Para quem conhece o Terrinha, o É o Terrinha, Heron, o Jefinho, aquela galera, tudo doido, não tem Só nenhum gente normal. tranquila, né? Só É. gente tranquila. Aí se eu sou o líder, você já imagina, né? O nível que é do negócio. Mas é uma turma muito boa, um GR muito bom. Né, eu costumo dizer que o que eu gosto lá é que às vezes a gente está no meio do estudo, entra os meninos que faz aula lá nos negócios, chega, pega o lanche, come, senta, conversa outros assuntos. Bem tranquilo, Então, né, assim, é Léo? muito bom participar do GR lá. Enfim, são essas coisinhas que eu faço aqui na ponte. Ô, Léo, e o que a gente sempre pergunta aqui é de qual time você é? Água com gás, café, chá, qual que é o seu favorito? Ó, eu sou fã do açúcar, né? Eu ponho o café para acompanhar. E o pessoal fica, o café sem açúcar. Eu falo, não, o meu tem que ter açúcar, então eu gosto do açúcar. O café acompanha o meu açúcar, então... Você gosta de açúcar com café ou Isso, o açúcar sem café é o acompanhamento só, ele é o secundário no caso. Então tá, então é café com açúcar. Isso, café com açúcar. Beleza. Então é o seguinte, pega seu café com açúcar, sem açúcar, seu chá de melissa, inclusive, essa semana alguém falou comigo assim, Yara, faz a piada lá, tipo, tem o chá da melissa, da mel, e tem o chá de melissa também. Eu, gente, mas essas piadas de tiozão que vocês me arrumam, entendeu? Eles não podem fazer, o povo vai rir. Vai. Então vocês riem aí, tá, gente? É. Qualquer coisa, a culpa não foi minha, não sou eu, é a tiazona que fez a piada. É o chá da Melissa daí. É isso aí. Então pega aí o seu chá, a sua água com gás e vem que o GR de Bolso tá começando. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai começar com o nosso quebra-gelo, então. Vamos lá. Seguinte, Léo, imagine que você vai fazer uma longa caminhada e só pode levar um desses itens, hein? Só um. Vai fazer igual o menino de escola, não, né? É dupla, trio, professora, pode cinco. É. Não, é um item. Uma bússola, uma lanterna ou a companhia de um amigo. Qual você escolheria e por quê? Bom, eu, sem dúvida, eu levaria um amigo, né? Eu gosto de pessoas, gosto de gente, sempre gostei, né? Então, eu sempre quero ter pessoas ao meu lado ali. Eu gosto de levar pessoas lá em casa para partilhar as coisas lá. Você já esteve lá em casa. Então, assim, eu valorizo muito as pessoas, né? Então, eu sempre vou escolher estar com pessoas, estar com gente, Sim. né? Sempre vou querer estar perto de alguém ali que eu goste. Então, para mim, é muito mais valoroso as pessoas, né? E é engraçado isso porque hoje eu comentei na hora do almoço com a Ana Cláudia, minha esposa, para quem não conhece, te amo, meu amor. Isso, eu já ia te falar essa dica aí, ó. Tem que dar tchau pra esposa, senão dá ruim. Aí eu fiz essa pergunta para ela, ela falou assim, eu escolheria uma pessoa, porque eu não ia saber usar a bússola nem a lanterna direito, então ia ter alguém para... Eu falei, interesse zero, né? Mas assim, mas no meu caso é porque eu gosto de gente mesmo, gosto de estar com pessoas, acho que esse seria o motivo de eu levar um amigo. Legal. Eu fiquei pensando também, Léo, assim, olha, a primeira resposta foi essa também, né? Eu fiquei pensando assim, gente, eu sozinha, isso seria um grande problema. Mas aí depois eu fiquei pensando, assim, ó a minha lógica. Eu fiquei pensando se a bússola não seria melhor no seguinte sentido. Com a bússola,
que eu ia aprender a mexer nela lá. Eu ia pedir um revelamento. Aí eu pensei assim, olha, com a bússola, talvez eu consiga chegar a algum lugar e encontrar pessoas. Eu pensei isso. Mas a minha, assim, eu pensar que eu ia estar sozinha nessa longa caminhada me deixa, assim, um pouco chateada também. Assim, eu acho que a caminhada é mais difícil sozinha. Mas considerando que a bússola talvez me direcionasse para chegar a um lugar com outras pessoas, porque eu não sei, porque assim, eu não posso avacalhar um negócio que eu mesma já falei que eles não podiam, né? Então eu também não posso. Se fosse assim, olha, é uma pessoa que conhece o lugar, que é uma pessoa que é boa de direção, tal, aí eu vou levar uma pessoa. Mas eu não tenho essa informação, Entendi. entendeu? Faz Então sentido. eu vou escolher a bússola pensando nisso, que eu vou chegar em algum lugar e vou encontrar pessoas, se Deus quiser. Tomara, né? Senão eu tô lascada. Então, Léo, a gente vai ler Efésios 5, do 1 ao 17. Eu pedi pro Léo para ler pra gente aí o texto. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém, graças a Deus. Então, a primeira pergunta que aparece aqui pra gente, lembrando que as perguntas fazem parte do estudo do GR, você consegue encontrar esse estudo completo no aplicativo da Ponte. É só entrar no aplicativo, downloads, lições de GR, e você consegue ler o estudo completo, ver. A gente normalmente usa aqui 2 perguntas, mas lá tem 3 a 5 perguntas sobre as quais você pode também refletir, tá bom? Então, Léo, a primeira pergunta aqui é a seguinte: Paulo nos chama a ser imitadores de Deus como filhos amados. Como a certeza de sermos amados por Deus transforma a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas? Isso é muito legal, porque eu lembrei que quando eu comecei a participar do GR do Tilip, Felipe americano, né? A gente fala Tilip aqui, e lá tem gente assim que é bem de vida, mora em condomínio fechado e tal. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir na casa de um desses irmãos, eu entrei numa casa muito bonita e tal, aí eu comecei a lembrar como que o evangelho transforma a gente no relacionamento com as pessoas. Porque eu nasci no Estrela d'Alva, em Contagem, né, um bairro pobre, e eu sempre tive meio que raiva dos ricos. Eu olhava assim, pô, explora todo mundo, ganha dinheiro não sei como. Então, eu tinha muita raiva, ódio mesmo. Eu via alguém passando um carro bonitão, eu falei, nossa, isso aí é um safado. E eu lembro que Deus vai transformando a gente. O dia que eu estive na casa desse irmão, eu entrei lá, eu fiquei tão alegre, falei, nossa, que legal que Deus, né, abençoou tanto a vida dele, né? E tudo isso por causa do evangelho. Não é que, eu fui pesquisando algo que eu cheguei a um consenso de que o irmão não tinha nada a ver com minha pobreza. Não, foi Jesus, o Espírito Santo, né? E que mostra que a gente se relaciona não por aquilo que nós temos, por aquilo que nós podemos oferecer, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Então eu entrei na casa daquele irmão, depois eu até fui lá mais vezes, e nunca assim com aquela cobiça, nossa, podia ser eu e não é.
Pelo contrário, né? Você fala, não, que legal, esse é meu irmão, esse é alguém que eu amo, e que Deus prosperou a vida dele, né? Financeiramente, diferentemente da minha, mas a prosperidade é a mesma para os dois. Sim. Porque o que realmente importa é o que Cristo fez por nós. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que o Evangelho transformou tanto a minha vida que hoje eu olho a riqueza dos irmãos ao redor e eu fico feliz. Né? E não fico mais cobiçando. Falo, eu queria ter o carro dele, queria ter a casa. Não, falo, não, que bom que tem. Sim. E que eles são generosos, né? Sim. É o que eu falo muito com a Ana Cláudia. Não sei se fosse eu que tivesse tanto dinheiro assim, se eu seria generoso ou se eu ia querer tanto Cristo igual esses irmãos querem e mostram a generosidade deles na transformação do Evangelho. Sim, muito legal, Léo. Eu fiquei pensando assim que tem uma diferença, por exemplo, quando você, sei lá, vamos pensar assim, quando uma pessoa está faminta, né? Ela está sentindo falta de comida. Então, ela vê a comida, ela quer devorar a comida, né? Já uma pessoa que está satisfeita, tipo, quando você está fazendo dieta, né? Aí as nutricionistas falam, olha, eu como algumas coisas em casa, né? Antes de sair, para você não chegar, você vai numa festa. Então, você come a sua refeição em casa para você chegar lá e saber escolher melhor, né? Tipo, eu não vou querer comer tudo porque eu vim com o estômago vazio para comer tudo. Não, eu vou escolher algumas coisinhas aqui que eu posso comer e não vou sair tanto aqui do meu planejamento. Então, quando você está satisfeito, você não quer devorar o que está ali na sua frente, né? Você escolhe isso melhor, você olha para aquilo com outros olhos, você desfruta daquilo com alegria. Então, eu fiquei pensando que quando a gente está satisfeito em Deus, né? Quando eu sinto que eu sou amada por Deus e eu estou satisfeita nesse amor, então eu não quero devorar o outro. Sim. Então, eu não fico... Isso em vários sentidos, pode até parecer um sentido bonito, por exemplo. Um relacionamento, né? Uma pessoa que entra num relacionamento romântico e aí um casamento, por exemplo, achando que aquilo ali vai suprir o vazio dela, a solidão dele. Então ela entra ali e aí essa pessoa fala, não, agora eu vou ser feliz. E aí essa pessoa consome a outra pessoa, né? Porque tipo assim, o tempo todo ela tentando buscar naquele outro ser, que é um ser incompleto, tal como ela, a suprir aquela fome de existência que ela tem. Sim. Se essa pessoa ela sabe que ela é amada em Deus, então ela vai entrar nesse relacionamento não como alguém que precisa de valor, mas como alguém que, sendo valorizada e sabe que o seu valor está em Deus, a sua identidade está em Deus, ela não vai consumir o outro, né? Então ela vai olhar para esse outro como você deu o exemplo, né? Então eu olho para o outro, assim, você está satisfeito em Deus, você não está, né? Tipo assim, Deus te mostrou que a sua riqueza é outra. Então não é uma riqueza que você precisa desejar o que o outro tem. E aí você não quer devorar o outro, né? Você não quer pegar do outro o que o outro tem. Não, você se alegra, igual você falou, né? Você entra ali e se alegra com a prosperidade do outro e se alegra com o fato desse outro ser generoso também, né? Exato. Faz sentido? Faz. E essa questão de identidade é tão legal, né? Quando a gente se vê como filho de verdade, de Deus, porque o Samuel, meu segundo filho, está com 3 meses, né? Eu tenho o Gabriel de 9. Amo vocês, meus garotões. É isso aí. E antes do Samuel nascer, o Gabriel ficava assim muito desconfiado. Aí de vez em quando ele falava, não, pai, vocês vão dar só atenção. Eu entendo, assim, ele é pequenininho, vocês não vão lembrar muito de mim e tal. Aí ficava essa tensão, né? E quando o Samuel nasceu, ele viu que o Samuel não tomou o lugar dele. Ele viu que o Samuel veio para somar na família. Então agora, se ele pega o Samuel no colo, ele quer estar com o Samuel, tem hora que a gente fala assim, não, filho, precisa pegar. Não, me dá, vai lá e pega sozinho. Ele quer curtir o irmão dele. Por quê? Ele viu que o amor para ele não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Né? Tem mais um ser para ser amado ali dentro da nossa casa. Sim. E a família de Deus é isso, a igreja é isso. Então, quanto mais gente chega, mais gente para a gente amar, para a gente aprender. Então, o Gabriel me ensinou muito com isso, o que é ser igreja. Tipo assim, são pessoas diferentes, né, que, entre aspas, Deus ama de forma diferente, vamos dizer assim. Não que ele ama diferente mesmo, mas tem gente que tem necessidade diferente, não é verdade? Tem uns que precisam do apoio maior, tem outros que não tanto. Mas todos nós somos filhos amados. E aí o Gabriel me ensinou isso. Quando você vê a realidade, né, quando eu tive a oportunidade de estar com esses irmãos que são mais afortunados, eu vi assim que não é a riqueza que faz a diferença, né? Que é o que Cristo fez no coração. Então essa identidade, quando nós nos vemos como
filhos de um Deus que nos ama, a gente olha para os irmãos tudo como bênção, Sim, não é verdade? Tipo assim, exato. nossa, ele tem um carro bonito, que bom. A outro não tem, mas é uma bênção também. Sim. A gente começa a olhar para a pessoa em si, não por aquilo que está ao redor dela. Sim, Isso é muito bom. exato. É que aí você entende que o valor não está nisso, né? Não é nisso que você vai construir a sua identidade. Aí dá para imitar Deus, né? Sim. Tipo assim, dá para imitar Jesus, porque se você sente, porque eu penso assim, se você, eu gosto de dar o exemplo do Gabriel, se ele se sente amado, então ele não vai ter raiva ou se afastar de você, pelo contrário, né? Exato. Eu quero estar perto do meu pai que me ama. E se eu estou perto do meu pai que me ama, eu vou parecer com ele. Né? Só que a gente acaba criando ídolos, né? Tipo, Exato. então a gente, não, tá, um relacionamento é o dinheiro, é uma determinada profissão que vai me trazer esse valor. Aí a gente acaba consumindo essas coisas. Se é na profissão, você acaba pisando nas outras pessoas para chegar em algum lugar. Exato. Se é num relacionamento, você consome a pessoa até sufocar a outra pessoa, né? E isso pode ser uma amizade, pode ser um casamento, pode ser um namoro, né? Se é, por exemplo, sei lá, dinheiro, a pessoa parece que quanto mais ela ganha, mais ela vai se endividando, né? Sim. Você fala assim, nossa, Mas a ela pessoa... tem necessidade, né? Exato. Meu irmão, ele trabalha em banco e aí eu lembro que no início, quando ele trabalhava em um determinado setor que tinha a ver com dívidas, ele falava assim, nossa, é assustador, né? Ele não tinha dados específicos, mas ele falava assim, nossa, é assustador, como que tantas pessoas que têm uma boa renda, parece que quanto melhor a renda, maiores as dívidas. Porque é isso, a pessoa vai aumentando, é isso que vai me dar valor. Então, eu sempre vou buscar um carro melhor. Acabei de trocar de carro, mas aí eu já quero um outro carro. Aí eu tô nessa casa, mas essa casa já não vale mais, porque não tem outras pessoas que têm outras casas e o povo respeita mais quem tem esse outro tipo de casa. Aí você coloca a sua existência naquilo e você devora, rapidinho você acaba com esse dinheiro todo, com esse relacionamento, etc, né? Sim, sim. A outra pergunta que a gente tem aqui é a seguinte. O versículo 11 ordena não sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Como a nossa cultura tenta nos convencer de forma sutil a sermos cúmplices ou a tolerarmos pequenas trevas no nosso dia a dia? Legal que eu fiquei pensando nessa pergunta, né? Aí eu lembrei, na hora eu fui lá no Éden de novo, né? Porque Jesus deu uma ordem lá, não comam fruto. Sim. Aí vem o Satanás lá, né? A cultura, vamos dizer assim, não, só come, Deus se enganou, vai morrer, tá doido? Não vai morrer não, pode ficar tranquilo, isso aqui não tem nada a ver, come, vai ter diferença nenhuma, mas vai ficar de boa, você vai ver que vai ser bom. Né? Eu acho que a cultura até hoje é isso. Né? Se eu não me engano, é Tim Keller que fala que, né, a cultura ela não mostra pra gente as coisas ruins como pecado. Sim. Pelo contrário, mostra como algo bom, só que distorce o algo bom para que ele fique acima de Deus. Isso. Não é verdade? Então, ela vai enganando a gente aos poucos. Eu vejo assim, por exemplo, algumas pessoas lá perto de casa vai conversar, são casados e tal, mas aí começa aquele papo de relacionamento aberto, né? Aí na hora que você vai ver a pessoa conversando com você, se você for prestar atenção e pensa assim, cara, mas você ama sua esposa? Ama. Sua esposa te ama? Ama. Então, o que tem ela sair com outro cara dizendo que ela não vai amar ele? Então, assim, você não quer ver ela feliz? Talvez vai ser melhor pro seu relacionamento com ela e tal, não precisa ficar tão preso. Então, assim, é sutil. É sutil, você exato. começa a pensar, velho, será, né? Então, assim, eu vejo muito por isso. Então, as coisas, elas são muito sutis, assim, dá a impressão, o outro vai ser feliz. Se ele pode ser mais feliz, por que não fazer? Por que não vai? Por que você não topa? Sim. Não é verdade? Então, assim, a cultura, ela mostra isso. O Instagram, tudo assim, né? A vulgaridade hoje em dia, por exemplo, você vê Instagram, tantas redes sociais, as mulheres seminuas lá, e tipo assim, aí você vai olhar e fala, não, isso ali ela tá tentando ganhar o pão dela, né? Ganhar o dinheirinho dela. E tudo isso, assim, vai nos tirando do propósito de Deus, né? Da cultura do reino ali. E aparentemente parece ser normal, faz, todo mundo faz. Hoje em dia é assim mesmo, não, isso aqui faz parte, não, isso aqui todo mundo aceita, né? E se nós não ficarmos assim atentos, né, ao evangelho, né, ao dia a dia, nós vamos, aos poucos, vamos caindo nisso também. Sim. Então, essas sutilezas assim, tudo parece que é normal, realmente você vai ver, será? Eu lembro que eu trabalhei um tempo, eu era promotor de vendas. E
Você ganhava, na época que eu estava lá, 25 centavos por quilômetro que você rodava. Rodava com a minha moto. E eu lembro que quando eu cheguei lá no primeiro dia, assim, ambientação, o cara que foi me treinar falou aqui, ó, se você roda 30 quilômetros por dia, você pode pôr uns 45 por aí, que não vai ter problema não. Sim. Então, assim, e todo mundo você via que era normal aquilo, né? Mas não é normal para um cristão. Né? Eu lembro que o próprio coordenador meu falou assim, ó, você pode pôr uns 10% a mais, porque a empresa não paga, por exemplo, o pneu, o óleo que você vai trocar, não paga. Então, vamos supor, se eu dou 30, pode pôr 33 que tá ok, que é um custo a mais que vai cobrir ali no mês, então tá tudo certo. Mas tinha gente que até dobrava a quilometragem ali do mês deles e parecia ser normal mesmo. Sim. Chegava, não, todo mundo faz, pode ficar tranquilo. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós que buscamos essa vida em santidade com Deus, são essas pequenas coisas que se a gente não ficar esperto, né, dá a impressão que é normal. Eu poderia pôr o dobro lá também e falar assim, ah, não, tá tudo ok, eles pagam, que maravilha. A empresa é grande, eles têm dinheiro, não vai fazer falta para eles, exatamente. Né? Tinha um cara lá que falava assim, não, se é para roubar, eu prefiro roubar da do que né, de exato. outro. Então, assim, são essas coisas que parecem realmente normais, mas que elas vão consumindo ali a gente no dia a dia, se a gente não ficar esperto, né? Rede social, tantas coisas que acontecem hoje. Sim, e são, igual, né, você está falando, às vezes a questão não é algo ruim de todo, né? Mas que lugar aquilo ocupa no seu coração, Exato. Né? E é interessante isso que você falou, né? Porque realmente é sutil. Você não... Obviamente, se aparecer, né? Tipo, o diabo, aquele de filme, né? Assim, com sabe, o chifre vermelhão e tal, você vai sair correndo, né? Exato. Mas agora, quando é sabe, dinheiro. Não, dinheiro é importante, pela minha família, né? Então, tudo bem. Aí você vai começar a trabalhar. E aí, ok, isso é importante, o trabalho é de Deus, né? Exato. Mas aí você começa a colocar aquele trabalho acima de tudo. Tá? Aí você para e fala assim, vou ganhar mais um tiquinho, porque aí eu vou ter uma condição de vida melhor aqui e tal. Então, vou tirar esse tempo aqui com a minha família, esse tempo com meus filhos. Não vai dar mais para fazer aquele culto, né, familiar que a gente faz. Não vai dar para eu fazer aquele discipulado com meu filho de quinta-feira, porque eu vou rodar de Uber, aí vai dar para eu aumentar a nossa renda aqui, porque eu quero que ele tenha um futuro, tipo assim, que ele tenha uma condição melhor, que ele possa... não vou no culto não, vou no culto a cada 15 dias, né? Não vou servir na igreja não, porque isso aí, né, Deus sabe que eu preciso, né, do meu dinheirinho e tal. Então, tipo assim, são coisas que até entram como coisas positivas, né? Sim. Porque, a princípio, se você olha assim, o cara tá pensando na família dele, né? Não, ele tem uma idolatria, né, por trás ali, não. É o dinheiro que importa, é o que vai construir a nossa vida, o que vai nos dar a segurança total, é o dinheiro, né? Só que isso não fica tão visível. E aí a pessoa, ela vai comprando aquele discurso. Por exemplo, o Pipe às vezes cita aqui a questão de séries, né? Que ele fala que ele tem algumas séries que, dependendo das cenas, ou ele passa para frente ou ele para de assistir a série, né? Se tem muita cena, tipo, de sexo ou coisa muito violenta, aí ele, não, isso aqui não dá para assistir, né? E a gente, às vezes, não percebe isso, né? Você simplesmente vai consumindo aquilo, aí, não, isso é normal e tal, é cultura, não... E aí você começa a ficar... É mais ou menos o que acontece quando a pessoa... Não sei se alguém... Foi alguém daqui da igreja só, agora eu estou tentando lembrar quem foi. Assim, parece que a pessoa trabalhava como, não sei se policial ou alguma coisa assim. Estou falando assim, porque às vezes até você mesmo que me contou, entendeu? Aí você lembra. Mas era assim, o irmão trabalhava com alguma coisa tipo policial e tal. E aí ele se viu um dia... comendo de uma cena de um crime bem, assim, grave. E aí ele se viu comendo e conversando, tal, normal. Aí ele falou que ele levou um susto, porque ele falou, que isso? Cara, tem uma pessoa morta ali e sabe, eu tô comendo aqui, como eu tô nada, conversando, né? É como se fosse um objeto ali. E aí ele se percebeu disso, e aí ele fez uma mudança, né? No caso dele, ele achou por bem mudar de setor dentro lá da empresa. Não sei se era policial, bombeiro, alguma coisa.
Então, assim, é muito fácil, a gente se adapta, Sim, né? Então, ao tempo você fica meio que assim, imune. Ou então, jornal, a gente assiste, né, notícia, aí você está assistindo lá. A própria cultura faz isso com a gente, sim, né? sim. Você está assistindo o jornal, aí passa sei lá, uma notícia pesada, assim, de um atentado, alguém que morreu e tal. Aí acaba a notícia, né, não sei o quê, aí já... E agora vamos para o jogo do dia, não sei o quê. Tipo assim, você Aham. acabou de falar um negócio super grave, e aí você passa para Já futebol, e aí você volta vai no sorriso. desensibilizando a gente, de Sim, repente você... sim. É mais uma morte, é mais uma pessoa, é mais um... né? E o Exato. pecado é a mesma coisa, você vai... Começa a se acostumar com aquilo, então coisas que você entendia antes como, não, isso aqui... Não agrada a Deus. É tipo, não, só, é igual você falou. Só 10% a mais. Isso, Vou é. só. Mas eles são ricos mesmo, né? Não vai fazer Mas não vai fazer diferença. diferença, né? Exato. E eu fiquei pensando agora, você falando assim, que tem coisas que pra gente não parece pecado, mas que a gente tá pecando. Aí eu vou confessar um meu aqui, que, como eu já disse, sou pai do Gabriel de 9 anos, Samuel de 3, e o Gabriel, ele requer mais atenção, assim, de ter esse contato. Sim. E às vezes chega lá em casa, eu chego assim, já né, tem WhatsApp para responder, aí tem que ajudar a olhar o Samuel, tem que fazer janta. Aí o Biel, às vezes, agora com a figurinha, ele fica, ô pai, vamos bater bafão comigo? Eu falei, peraí, filho, agora não dá não, que eu tenho que fazer não sei o quê, não sei o quê. Aham. E no coração, tem aquela vontade de dar atenção para ele. Sim. Mas aí, na hora que eu vou ver, eu tô com ele na cama, ele dormiu, eu acabei de fazer ele dormir, eu levanto da cama, olho pro meu filho e falo assim, nossa, não dei atenção a ele de novo. Aham. Né? E dá a impressão que, tipo assim, não, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer, eu tenho que olhar o Samuel, eu tenho que fazer a janta, eu tenho, né? E no fim das contas, eu deixo de dar atenção pro meu filho, deixo de dar o carinho, o amor que ele precisa naquele momento, né? E quando a gente vai ver, só sobra a frustração, né? Porque aí já Aham. tá lá e tá dormindo, eu olho para ele, não fiz, não passei tempo com meu filho e agora, Aham. né? E é um pecado também da gente não reorganizar os amores da nossa vida, por assim dizer, né? Sim. Eu preciso Sim. dar tempo para ele. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas eu tenho que ter o tempo para ele. Eu preciso, né, gastar o tempo formando ele. Né? A Meire comentou aqui sobre... A Meire ou a Keila, não lembro. Sobre a pregação do Pipo das bolinhas de gude, né? A Keila. A Keila. É. Aí vem a cabeça na hora, mais uma bolinha que foi embora, Aham. né? E eu Aham. nem vi. Ela foi, na hora que eu assustei, ela tá lá longe, não tem como correr atrás, Aham. não tem como fazer mais nada, ela não vai voltar nunca mais, o tempo foi embora. E mais um dia eu perdi, por quê? Porque eu tô acelerado querendo fazer as coisas que eu acho importante, né? Se eu não me engano, é o Smith que fala, né, de reorganizar os amores da nossa Isso vida. mesmo. Né? E nessa hora eu penso, vai ter que reorganizar isso, porque as minhas tarefas não podem ser mais importantes do que o tempo que eu tenho com meu filho. Sim. Né? E tem dia que eu falo com ele, Biel, vamos dormir? E ele que me lembra, pai, a gente tem que ler a Bíblia junto. Né? É mais crente do que eu, graças a Deus, que não é difícil, né, gente? Mas ele reordena os amores dele melhor do que eu. Eu falo, pai, a gente tem que ler a Bíblia, você esqueceu? Eu falei, nossa, filho, vamos lá, vamos ler a Bíblia, obrigado. Né? Vai exortando seu pai me ajudando. Mas até essas pequenas coisas que não parecem ser pecado. Fala, Sim. porque você não passou tempo com seu filho, não é pecado. É sim, porque eu estou deixando de dar importância àquilo que Deus prioriza, que é a família, que é o tempo, que é o que ele faz com a gente. O Né? Ele se discipulado, doou, né, o ali do discipulado. filho. E estou gastando com outras coisas que não têm tanto valor assim. Ontem eu vim no culto da noite e aí o domingo, né? E o Felipe estava pregando e aí ele falou sobre a questão da distração e aí eu parei e pensei, gente, porque ele falou assim, que Deus deu o tempo pra gente como um recurso muito importante e que a gente vai, como assim, a gente vai ser cobrado desse tempo, Sim. né? É um recurso, porque às vezes a gente pensa isso em relação a dinheiro, né? Tipo assim, o dinheiro eu tenho X, aí gastei muito. Nossa, esse Sim, mês eu sim. gastei muito cartão Crédito, de crédito. débito, né? Entendeu? Você consegue contabilizar melhor. O tempo não. Sim. Então, eu fiquei pensando muito quando ele falou ontem sobre o tempo do celular mesmo, né? Como que a gente... E é impressionante, né, Léo, que o negócio discipula mesmo a Sim, nossa sim. mente. O Smith fala isso, né, no Você é Aquilo que Ama. Que você vai consumindo aquilo ali por mais tempo e quando você assusta, você está começando a crer naquele evangelho, né? Sim, sim. Outro dia eu estava assistindo... eu peguei o Instagram e aí nossa, eu tenho que parar de seguir um monte de gente, mas eu não consigo, porque assim, eu começo a tentar deixar de seguir uns, aí você começa a seguir o outro, quando você Sim, vê, você sim, tá é. seguindo a mesma coisa de novo.
Mas aí apareceu para mim um vídeo de um cara que basicamente, assim, ele um trabalho muito legal, bem assim, bem feito, bem elaborado, mas falando alguma coisa sobre tempo e dinheiro. Então ele estava basicamente, se você espremesse assim, o conteúdo dele, que ficou muito bom em termos estéticos, ele fala assim, olha, é o dinheiro que vai te salvar. Não fica achando que tem outra coisa que te salva, não. Você que não levanta, fica aproveitando o feriado para você ver o que vai acontecer. Fica aí, é o dinheiro mesmo. Assim, ele não falou com essas palavras. E aí, quando eu estava ouvindo, eu fiquei pensando, eu falei, gente, isso aqui é muito... Aí eu fui para deixar de seguir ele, né? E aí eu vi que tinha várias pessoas que eu conheço seguindo ele. E assim, não é pecado seguir ele, obviamente, né? Mas eu digo assim, cara, será que essas pessoas tiveram essa percepção? Assim, será que elas viram ou será que elas receberam isso como uma verdade? Porque às vezes você ouve uma coisa e você fala assim, nossa, é mesmo, né? Faz eu sentido. tenho que parar de... Nota, esse negócio de feriado, isso aí é coisa do povo querendo... se eu não for trabalhar o tempo todo, realmente eu não vou alcançar lá, por isso que eu tô pra trás e tal, exatamente. Então, tipo assim, a pessoa compra aquilo ali e aquilo é um evangelho. Sim. Né? É o evangelho do dinheiro. É um discipulado também. Exatamente, é um discipulado. Então, é um falso evangelho, um falso discipulado. Então, de repente, aquela pessoa começa a acreditar que, de fato, eu preciso, todo o meu tempo extra, ou todo o tempo a mais que eu tiver, eu tenho que voltar para fazer dinheiro. Então, nesse sentido, se a pessoa, por exemplo, tem filhos, aí ela vai pensar melhor, não, filho, eu posso só nesse período. Ou se ela pensa assim, vou servir na igreja, não tenho tempo. Infelizmente, eu estou trabalhando. Mas, poxa, será que todas essas, né, toda essa sua organização, sei lá, por exemplo, uma pessoa que faz o próprio horário, será que ela realmente precisava preencher todos esses espaços? Porque uma coisa é você estar num período, né? Vamos supor, você está com uma dívida, aí você está num período em que você está trabalhando um pouco mais para pagar aquela dívida. Sim. E aí tudo bem, mas aquilo é temporário. Outra coisa é você assumir isso como a sua vida, né? Então, para mim, o que vai me salvar é o dinheiro. Então, eu vou trabalhar e só trabalhar. E o trabalho deixa de ser uma adoração a Deus em serviço ao próximo. Sim. E o sustento, obviamente, né? Mas ele passa a ser o seu Deus, né? E aí, se você perde esse trabalho, sua vida, agora o que vai ser da minha vida? A pessoa entra em desespero. A gente sabe de pessoas que tiram a própria vida quando esse tipo de coisa acontece. Né? Tipo, eu perdi o trabalho, não tem condição mais, então não vale mais. Quebrei, não vale a pena viver, né? Sim, perdeu o propósito. Exato. Essa questão do tempo é muito legal, porque essa semana mesmo eu estava pensando lá na minha casa que minha mãe, quando ela vai mandar áudio para mim, é sempre podcast, né? Assim, o bom dia dela é 3 minutos, né? Então, tem vezes que ela manda áudio lá de 7 minutos, 9 minutos, até para Ana Cláudia. Ana Cláudia, nossa, a mãe mandou outro podcast. E eu fico pensando, tipo assim, nossa, mãe, 9 minutos? Aí eu fico querendo pôr no 2.0. Aí essa semana eu fui ouvir um áudio da minha mãe, eu fiquei pensando, foi de 6 minutos, eu acho, um negócio assim. Eu falei, nossa, gente, é muito tempo. Né? Na hora, eu pensei, nossa, é muito tempo, meu Deus, minha mãe mandando um áudio desse tamanho e tal. Aí na hora eu pensei, cara, minha mãe tá com 76 anos, foi daqui uns dias ela não vai estar mais aqui. É bem provável. Deus dê muitos anos de vida, mas né, a vida é breve, em breve ela não vai estar mais. Sim. Eu falei assim, eu vou sentir saudade disso. Sim, né? Porque o que faz minha mãe ser especial, ser essa pessoa que eu amo, é justamente o fato desses áudios que ela manda. Porque ela manda assim, ó, no 1,5 minutos, ela fala, tá bom, meu filho, Deus te abençoe, tchau. Aí dali ela começa outra conversa, ela dá uns 5, 6 tchauz por áudio. Então, assim, toda hora, tchau, meu filho, Deus te abençoe. E aí, fulano, seu pai, não sei o que lá, tá? Tchau, meu filho, sua irmã, é assim, né? E hoje, às vezes, eu vou ouvir e falo, nossa, minha mãe fica... Aí eu parei de pensar, daqui uns tempos não tem, né? Daqui uns tempos eu vou pegar esse áudio de anos atrás, querer ouvir, para ouvir a voz dela, sendo que agora eu posso tirar meu tempo para ouvir, para dar atenção a isso. Então, a cultura nos acelera tanto que às vezes a gente deixa de amar as pessoas, deixa de compartilhar o amor com as pessoas, né, para daqui a alguns anos pensar, nossa, por quê? Né, para parar e pensar, por que que naquela época eu não dei atenção, não amei de verdade, e agora
não resta mais nada. Sim. Então eu refleti muito sobre isso. Falei, não, que bom que minha mãe manda áudio de 9 minutos, né? Então manda mais. Agora eu vou ouvir com mais carinho, vou tirar o tempo para ouvir. Exato, não, e sem contar que a gente gasta muito mais que 9 minutos rolando feed no Instagram, né? Eu desinstalei o meu agora. Eu coloquei nunca timer. Mais, se Deus quiser. Eu coloquei temporizador, porque eu falei assim, se assusta. Você olha aquele tempo de tela, né? Sim. Aí você vai ver, você fala 4 horas, 5 horas, não só de Instagram, né? O de uso do geral. celular. Aí você fala, gente, 5 horas. É muita quanta coisa eu podia pra quem não fazer tem em tempo. 5 horas. Exatamente. E aí a gente percebe que a gente está lendo menos, tá dormindo menos, né? Cuidando menos da própria saúde. E é uma vida ali que ficou no vácuo, né? Que na hora que você pensa que pra que 5 horas em quê? Exato. Você vai ver aquele vídeo do Instagram que nem lembra mais, né? Eu no Instagram, por exemplo, só vejo gente caindo, tombando, só pra não ficar rindo, só coisa besta. Eu mostro pra Ana Cláudia, ela nem ri. Enfim, aí eu falei, é melhor desinstalar mesmo, que vai adiantar. Já é um sinal, né? A esposa no Rio já é um sinal. Nem aprender com o Instagram, eu tava aprendendo, gente. Só ficar rindo dos outros, caindo e tal. Eu falei, não, isso não é de Deus, não. Léo, eu queria que você orasse pra gente. Amém. Aí, antes de você orar, só lembrar, pessoal, então, que essa semana ainda estão abertas as inscrições para o culto de mulheres, então, o encontro de mulheres. Então, participe. Também, se você pode, ajude o pessoal que vai, os adolescentes que estão indo aí para o sertão em julho, estão doando aí as férias deles, gente. Eu tenho, assim, experiências maravilhosas com Deus por ter passado por experiências assim, né, de ir, de evangelizar, realidades que eu jamais conheceria se fosse da minha casa, sabe? Então, assim, são adolescentes, gente, adolescente falando assim, eu quero ir falar de Jesus. Como que a gente não ajuda esses meninos? Vocês, pelo amor de Deus, não me façam passar essa vergonha, não, tá? Então, você faça favor, se você ainda não ajudou um adolescente, é só você mandar aí a sua contribuição com 0,3 centavos. Então, no próprio Pix da Ponte, ou você também pode contribuir pelas maquininhas aqui na igreja, também adicionando 0,3, tá bom? E, Léo, ora por nós, por favor. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, por mais esse GR de bolso. Deus, e que nós possamos aprender, ó Pai, que a nossa identidade, Deus, está em Cristo e naquilo que Ele fez por nós, Deus. Que a nossa identidade, ó Pai, está em que nós fomos aceitos, ó Deus, e inseridos no corpo de Cristo, não porque nós somos bons, não porque merecemos, ó Pai, mas porque o Senhor demonstrou graça sobre as nossas vidas. Sim, sim. Deus, que os nossos olhos, ó Deus, estejam sempre fixos, ó Deus, em Jesus Cristo, para que as outras coisas, ó Pai, as outras áreas da nossa vida, ó Deus, elas sejam, ó Pai, reorganizadas, ó Deus, a partir da Tua graça. Que o nosso coração, ó Pai, seja firmado, Deus, em Te alegrar, ó Pai, em fazer, ó Deus, a Tua vontade, em cumprir, ó Deus, o Teu chamado em nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, ó Deus, a rever o nosso tempo, ó Deus, para as coisas que são importantes. Pai, em nome de Jesus, aqueles, ó Deus, que estão em crise, ó Pai, aqueles que estão, ó Pai, perdidos, ó Deus, que eles olhem para o Senhor, ó Deus, como o Pai amado, o Pai, ó Deus, que acolhe, o Pai, ó Deus, que trata, o Pai, Deus, que alimenta, Senhor. Sim, sim. E que cada um de nós possamos encontrar a nossa identidade no Senhor. Obrigado, Deus, pela Ponte BH, a nossa igreja, Deus, que nos discipula, Deus, que nos ensina. Obrigado, Deus, por nossos pastores. Obrigado, Sim, Deus, sim. por cada líder e cada membro dessa igreja, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Isso aí. Léo. Nada. E até o próximo GR de Bolsa. Tamo junto.